Bíblia em Lucas, capítulo número 22. Lucas, capítulo número 22, versículo 15. Amém? Os irmãos acharam? Lucas 22, 15. Amém? Diz assim: então Jesus disse: tenho desejado ansiosamente comer essa Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo que nunca mais comerei até que se cumpra no reino de Deus. E pegando um cálice, depois de ter dado graça, disse: pegam e repartam entre vocês. Pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: este é meu corpo, que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou outro cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, que é derramado por vocês. Mas eis que a mão do traidor está comigo à mesa, pois o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por quem está sendo traído. Então começaram a perguntar entre si, qual deles seria o que estava para fazer isso? Houve também entre eles uma discussão, sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse, os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados de benfeitores. Mas vocês não são assim. Pelo contrário, o maior entre vocês seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior, aquele que está à mesa ou aquele que serve? Não é verdade que aquele que está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Vocês são os que têm permanecido comigo nas minhas tentações, e eu confio a vocês um reino, assim como meu Pai confiou a mim, para que comam e bebam a minha mesa no meu reino, e vocês se assentarão em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Amém? Que o Senhor nos abençoe diante da sua palavra. Amém? Irmãos, essa mensagem, esse tempo, não sei quanto tempo, nós vamos falar sobre a mesa. Eu confesso para os irmãos que eu fiquei meio brigando com Jesus, que eu não queria entrar na mesa agora. Eu queria partir para outro lado de pregações, mais voltadas ao Evangelho, ao poder do Evangelho, a pregar o Evangelho, os sinais, os prodígios, as maravilhas que o Senhor declarou sobre nós, ministrando o Evangelho. Porém, o Espírito do Senhor tem conduzido durante essa semana a minha mente, meu coração, a falar sobre a mesa. E nós vamos aí por um bom tempo, até quando cessar no meu coração esse aspecto da palavra do Senhor, nós vamos falar um pouco sobre a mesa. Amém? Então, hoje eu tenho um esboço aqui, irmãos, mas eu quero mais voltar a uma palavra mais voltada a um bate-papo, para depois, sucessivamente, aí nas próximas semanas, nós falarmos embasados em alguns aspectos sobre a mesa. Amém? Irmãos, a mesa é a tradução, ela é a tradução de um aspecto da divindade. Existem alguns termos teológicos sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo antes do nada. Por quê? Para se criar o nada, o Pai teve que se reduzir.
né? A triunidade, Jeová teve que reduzir para criar o nada, ou criar o caos, e para partir disso ele criar alguma coisa. Porque o Senhor era tudo em tudo. E vai convergir no final de todas as coisas que o Senhor seja tudo em todos. Mas o Senhor já foi tudo em tudo. Então ele habitava em tudo. Nós vemos que o Pai, o Filho e o Espírito, eles, de alguma forma, eles se condensaram. A Bíblia diz que, se nós fôssemos pontuar um ponto cardeal para isso, seria o norte. No norte, o Pai, o Filho e o Espírito se condensaram, eles se diminuíram, deixando um vácuo, para que eles pudessem começar a criar as coisas. Isso, várias culturas, vários povos, vários filósofos apontam essas questões. Mas a mesa, ele é como se fosse o comungar disso, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo comungando entre si, de eternidade em eternidade. Isso nós estamos falando de um passado que nós não vemos. A Bíblia fala muito pouco dele. Por exemplo, se você quiser saber um pouco disso, está lá em Provérbios 8. Vai citar um pouco disso. E então a expressão da mesa fala desse passado distante, entre eles comungando entre si. E como que vai imprimir essa realidade para nós? O texto que nós lemos aqui nessa noite, ele é um texto, poderíamos dizer, quase que completo no Evangelho. Porque ele apresenta a mesa, ele apresenta a ceia, ele apresenta o novo, ou a nova aliança, ele apresenta que na mesa tem um traidor. Ele apresenta o anseio de Cristo. Esse anseio que era um anseio, talvez, de muito tempo atrás, ou de eras passadas, que eu tenho desejado ardentemente comer convosco. Quando nós paramos, irmãos, você já parou para pensar a profundidade desse texto que nós lemos? Às vezes nós lemos a Bíblia tão rápido, só para nós marcarmos lá o xizinho, que nós já fizemos a nossa leitura semanal para nós zerarmos a Bíblia, lá em 2, 3, 4, 5 meses, ou até num ano. Nós lemos rápido. Mas se nós pararmos e formos na profundidade desse texto, o texto diz: olha, eu tenho desejado ansiosamente comer com vocês essa Páscoa. Não é conosco, é com aqueles 12 privilegiados. Mas mostra o anseio do Eterno, querendo comungar com o homem, querendo dialogar com o homem, querendo fazer parte dos homens. Então, toda essa expressão da divindade lá, o tempo em que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles ficaram entre eles, visualizando todas as coisas, como diz Provérbios, no capítulo número 8, que o Pai viu tudo e se alegrou, viu todo mundo habitável e se alegrou. Essa comunhão é impressa para nós na mesa, irmãos. Na mesa. Tanto é que o homem caiu comendo. E o homem podia comer com Deus todos os dias. Porque se você olhar lá em Gênesis, no capítulo número 2, o texto diz que era para ele comer de todas as árvores. Óbvio que não é da árvore, é do fruto que ela produz. Apenas uma árvore foi proibido que o homem tomasse-lhe o fruto. E Deus, embora muitos dizem que o Senhor ia todos os dias na viração do dia lá, nós não temos um texto bíblico para afirmar isso. Para mim, o Senhor estava com o homem, porque o homem era extremamente ou eternamente pleno com Deus. Estavam ligados plenamente, porque não existia essa semente que nós lutamos aí para ela não florescer e virar um pecadeiro, não é assim? Ou seja, a semente do pecado não existia no homem. Então, de certa forma, o homem comia com Deus ali das frutas todos os dias. Por quê? Porque Deus estava no homem plenamente. E aí o que acontece com o Satanás, ele tirando, ou ele apresentando para o homem uma comida a qual Deus pediu para ele não comer, nós vemos que isso foi rompido. E depois o próprio diabo chega e oferece uma mesa, mas uma mesa solitária para Cristo, dizendo: se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Mas Jesus, de alguma forma, não estava querendo comer o pão ali para mostrar para o diabo, entre tantas coisas, que ele era o filho de Deus. Mas ele queria comer com os seus amigos,
com seus discípulos. E, por certo, ele comeu muitas vezes, mas aqui era a última Páscoa. Então, quando nós olhamos para esse texto, para todos esses textos que nós lemos aqui, até o final do versículo, de número 30, aqui narra quase que toda a nossa fé. E essa fé começa: eu tenho desejado ardentemente comer com vocês. E aí o que nós vemos, irmãos? Se você olhar desde antemão, a Bíblia diz que o Pai descansa no sábado. E esse descansar não é um descansar que ele parou de fazer alguma coisa, porque o próprio Jesus afirma que ele estava trabalhando e o Pai também trabalha. Mas esse descansar era descansar numa oferta, e oferta de santificação. Por isso que quando Jesus termina a sua obra lá no 7º dia, ou o Pai termina, ou o Espírito termina, porque cada um tem a sua parte nessa grande obra, nós vemos que o texto diz que ele descansou e santificou o sábado. E quando nós olhamos para a lei, existe uma lei de santificação, e essa lei deve ser mediante uma oferta. Então, possivelmente, quando nós vemos lá depois em Apocalipse capítulo número 13, irmãos, que o texto vai dizer que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, imagine o dilema de Deus. Dilema no bom sentido. Porque todas as possíveis fragilidades que nós atribuímos a Deus é para nós entendermos. Porque Deus ele é super em tudo, né? Ele não precisa do homem para nada. Mas de alguma forma ele quis comungar algumas coisas conosco. Mas você imagina, Deus, ele está ali criando o homem, colocando ele dentro do jardim, um jardim maravilhoso que ele criou, está descansando da sua obra, sabendo que tudo aquilo vai ruir. E aí o diabo talvez, quando Deus termina de fazer aquilo, o diabo fala: eu vou pegar o homem nisso. Aí Deus, de outro lado, já falou: eu já te peguei antes de eu fazer isso. E como que eu fiz isso? O cordeiro foi morto antes. Eu não creio que é da vontade de Deus que o homem coma. Mas eu creio que Deus, vendo que o homem comeria, de antemão, preparou um cordeiro para fazer a remissão. Amém? Então o que acontece, irmãos? Essa triunidade, Deus antes de criar o homem, eles estão comungando entre eles. E aí o Senhor fala: eu quero de alguma forma imprimir isso para vocês. Eu quero mostrar de alguma forma para vocês a comunhão que nós temos entre nós, para vocês. Como que Deus vai fazer isso? Entre algumas formas, entre elas está a mesa. E não é essa mesa, é uma mesa estranha, preta, né? Tipo assim, meio dark. A mesa da parede preta. Se fosse da parede branca, a mesa estava cheia de flores diferentes, talvez. Mas, irmãos, o imprimir dessa comunhão é a mesa. E aí o que acontece? Hoje eu quero, como eu disse, não quero pregar talvez muito emboçado aqui. Quero falar alguns pontos para os irmãos, depois a gente vai corrigindo o que ficar para trás. Mas quando a gente lê esse texto, o texto que eu li hoje, porque para os irmãos, talvez na hora que eu comecei a ler, algum irmão já falou: mas hoje é ceia? Hoje é ceia? Não estou sabendo que hoje é ceia. Porque a gente pega todos os nossos contextos de mesa, na maioria das vezes, e joga para a ceia. E a ceia, ela é o micro da mesa, irmãos. Eu sou o tiranossauro da fé, como já falei para os irmãos. Ou seja, eu me batizei em 2001. E eu já presenciei pessoas que não comungavam com os irmãos. O que é não comungar? Não tem comunhão com os irmãos. Mas quando eu era pequeno, eu me lembro do meu pai falando assim, eu vou citar um nome aleatório aqui, de verdade esse nome nem existe. Mas eu lembro do meu pai falando assim para outros irmãos lá: nós temos que ir na casa da irmã, sei lá, Maria de Albuquerque, estou criando um nome que não existe.
levar a ceia para ela, porque ela não ceiou esse mês. Aí, irmãos, isso que eu estou falando é dentro de um aspecto de regra. Existem as exceções. Tem pessoas que comungaram a vida inteira, agora estão na velhice, não tem condições mais de vir até aqui. Mas eu estou falando de pessoas que têm condição e não querem comungar com os irmãos. O que nós estaríamos levando para essa pessoa? Nós estaríamos levando para ela o que 1 Coríntios diz: fraqueza, doença e morte. Por quê? Porque ela rejeita a mesa. E aí alguém teve uma ideia mirabolante: vamos levar a mesa até ela. Mas se você lê 1 Coríntios 10, diz que o pão que nós partimos é o quê? A comunhão do corpo de Cristo. E o cálice é a comunhão do sangue de Cristo. A pessoa não tem comunhão, mas quer ceiar. E a ceia, irmãos, é o mínimo da mesa. É como se a ceia fosse só a pontinha do iceberg da mesa. Você já deve ter visto alguém que não vem. Aqui no meio, graças a Deus, não tem. Mas eu já conheci pessoas que ele não vai nem um dia na reunião. Mas quando é ceia, ele está lá, o religioso. Hoje eu vim aqui comer do sangue, ou comer do corpo e beber do sangue de Cristo. Por quê? Porque ele acha que aquilo vai dar superpoder para ele. Ele está comendo o quê? Morte. Porque o texto diz: porque vocês comem sem discernir o corpo. Por isso que há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que morrem. Então quando nós falamos, ou lemos textos como Lucas 22, ou como 1 Coríntios 10, ou como 1 Coríntios 11, a partir do 23, os textos clássicos da ceia, logo se entende que nós vamos ceiar. Mas todas as vezes, irmãos, que nós nos ajuntamos em realidade espiritual a uma ceia. Por quê? Porque há comunhão. Então a mesa da ceia é como se nós escolhêssemos um dia para simbolizar a nossa comunhão. E a nossa comunhão está simbolizada naqueles elementos. Por quê? Porque não é só os elementos. Os elementos, aí vai entrar os que creem na presença real, vai entrar os que creem que contém o corpo, outros vão dizer que é o corpo, outros vão dizer que é simbolismo. E eu não estou aqui hoje querendo ensinar para os irmãos se é transubstanciação, substanciação ou qualquer outra coisa. O que eu estou tentando mostrar para os irmãos é que no dia que nós comemos a ceia, ou nós comemos o pão e bebemos o cálice, aquilo ali não vai ser bênção para nós se nós não temos comunhão. Se nós não temos mesa. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo falou: vamos imprimir nossa comunhão para os crentes. Como? Na mesa. E mesa não é necessariamente um lugar de nós matarmos a nossa fome. Mas mesa é um lugar de nós termos comunhão uns com os outros. A mesa, irmãos, ela estabelece uma relação. E ela estabelecendo uma relação, ela destrói a necessidade. Então o que acontece? Jesus não morreu pela necessidade na cruz. Jesus não morreu pela necessidade. Qual era a nossa necessidade? Todos pecaram, foram destituídos da glória de Deus. Jesus não morreu só por isso. Isso daí é a reação, mas a ação não é a necessidade. Cristo morreu para estabelecer relação entre o homem novamente. Então a mesa, ela não está falando de suprir a necessidade, mas a mesa está falando de nós termos relacionamento um com os outros. Então quando Jesus morreu, ele não morreu pela necessidade chamado pecado, por exemplo. Jesus não morreu pela necessidade chamado pecado. Mas Jesus morreu para nós termos relacionamento com Deus. Você quer vencer os pecados? Não precisa colocar na mesa lá os nomes dos pecados. Não precisa fazer um mantra de Gálatas 5. Se nós queremos vencer os pecados, se você está numa vida desvairada de pecado, você não precisa ficar pregando para você mesmo: roubar, matar, mentir, adulterar, fornicar. Não precisa colocar isso na sua mente. Se quer vencer os pecados, é só ter relacionamento com Jesus.
Se a gente gastar tempo demasiado falando de pecados, nós já sabemos. Se você perguntar para uma criança de 12 anos, basicamente explicar para ele de uma forma bem simples os pecados lá de Gálatas 5, ele vai falar para você que é errado. Se chegar para uma criança de 12 anos e falar para ele, explicar nas suas palavras, olha, prostituição é isso, 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 é certo ou errado? Ele vai falar, é errado. Porque começa prostituição, lascívia, ira, peleja, contenda, difamação, dissensão, e aí vai indo. E a criança vai explicar tudo para você. Ele vai falar, isso é errado, papai ensinou que não pode. E nós que somos adultos já sabemos também que não podemos, irmãos. Mas por que que nós muitas das vezes fazemos? Porque não há relacionamento. Então a mesa em si ela não fala da necessidade. Ela fala de relacionamento. Ou seja, Jesus morreu na cruz, não foi pela necessidade do homem, porque todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Mas Jesus morreu na cruz para fazer de novo nós termos relacionamento. E tendo relacionamento, nós voltamos a ter o quê? Comunhão com Deus e as nossas necessidades são supridas. Eu não estou falando que Deus vai dar tudo que nós queremos, estou falando das necessidades espirituais. Então o que acontece? Nós precisamos compreender que a mesa, ela é Cristo imprimindo a realidade espiritual do comungar que eles tinham antes para nós. Por exemplo, você já deve ter escutado em algum lugar que é 7 anos, não é? Nós lemos esse texto e o texto diz assim, alguém já deve ter falado, olha, 7 anos de bodas do Cordeiro, né? Porque o Senhor vai voltar a comer novamente. O texto não diz isso, irmãos. Tudo mostra para nós que para quem crê num milênio ou 1000 anos literal, é que Cristo, nós vamos ficar comendo a mesa de Cristo de alguma forma. E isso não está falando do comer mesmo, mas está falando da comunhão durante 1000 anos. Porque as coisas começaram com uma comunhão da triunidade de Deus, elas passaram para a comunhão dos irmãos e elas vão continuar na comunhão. Se vai ter culto ou não, eu não sei. Eu só sei que vai ter mesa. No milênio, eu não sei se vai ter culto. Não tenho base bíblica para afirmar isso. Eu sei que vai ter festas. Por exemplo, Zacarias 14 diz que as nações vão subir em Jerusalém para adorar o rei. Mas eu não sou nação, sou igreja. Agora, se vai ter culto ou não, eu não sei. Agora que vai ter mesa, vai ter. Então você que gosta de comer, fique tranquilo. Nunca me tire dessa igreja, Jesus. A igreja que mais come no Brasil. É brincadeira. Ô glória. Quem que vai pegar um salgadinho para depois do culto? Com esse frio. Os irmãos estão entendendo? Então o que acontece, irmãos? Quando nós chegamos, depois eu quero pontuar e cada dia, talvez citar para os irmãos, é que eu estou falando de uma forma meio grosseira. Eu quero pontuar tudo certinho para os irmãos. Mas quando a gente participa da ceia, nada contra. Eu comecei assim também, mas o Senhor falou para mim um dia, por que você faz nessa correria a minha mesa? Eu falei, verdade, Jesus. Eu já participei de ceias que tem que... É tipo assim, o pastor, aqui a gente tem o costume de orar pelos elementos separados. Então primeiro eu oro pelo pão e depois pelo vinho. Eu já participei de lugar que ora pelos dois juntos. E nada contra, a Bíblia não ensina se tem que orar para um ou pelo outro. Mas oram dessa forma para fazer rápido. Ora aí pelo pão, coma. O irmão vai comendo a linha de produção. Nada contra também, eu não estou vim determinado a não falar, não estou falando mal de ninguém. Mas tem lugar que você chega, o irmão ali da porta já dá o elemento para você, toma. É uma linha de produção. Toma aqui. Porque a gente cresceu e a gente tem que fazer de uma forma como se fosse uma produção, porque a gente não pode estourar o horário. Porque vai ter o próximo culto, a próxima produção. Então vamos rápidos. Se o Senhor quiser fazer alguma coisa, nós temos que falar para Ele, ó Senhor, o Senhor tem... Se Jesus quiser descer hoje aqui, Ele tem 55 minutos. Porque senão vai estourar o nosso horário. Então, irmãos, nós criamos esses sistemas.
Só por fazer. Hoje é ceia. Aí, nossa, então corre. Busca ali, faz assim. Corre, diácono, passa rápido. Por que que nós fazemos assim, irmãos? Porque nós não entendemos nada. E eu comecei, por que que eu fazia assim? Porque quem me ensinou não entendia nada. E com todo o respeito, um dia o Espírito Santo falou comigo: por que que você vai correndo? Por isso que eu não tenho pressa na ceia. Aí quando for 2000, nós vamos ficar 3, 4 horas. Você fica em qualquer lugar, é isso? Fala amanhã que você vai receber um dinheiro lá na caixa. Fala caixa porque é um dos bancos mais zoados que existe. Você vai ficar 6 horas lá na frente. E que o Senhor guarde você de não ficar falando mal da vida dos outros ainda. Para ganhar tempo. Agora, quando é as coisas de Deus, irmãos, a gente sempre arruma uma coisa para remir o tempo. Não vamos fazer alguma coisa rápido. Por quê? Porque nós temos a nossa vida. É igual quando oramos por avivamento. Eu espero ansiosamente que o Senhor desça um dia aqui. A última vez que ele desceu em Toronto foi 60 dias de culto. Sem parar. 60 dias ou 64 dias. Imagine. Não, Jesus, amanhã eu trabalho. Então, na mesma hora que a gente pede as coisas para Jesus, a gente tem que estar responsabilizado, ou com responsabilidade de como nós vamos, irmãos, administrar as coisas que Jesus dá para a gente. Ou nós queremos só uma parte? Porque tem os deveres e as responsabilidades, os direitos e as responsabilidades. Ou os direitos e os deveres. Aí nós falamos, desça Jesus, aí Jesus desce. Aí vai chegando 10 horas, Jesus, 11 horas, meu Deus, Jesus, para aí, tem que ir embora, meu trabalho. Então, irmãos, tudo que nós formos pedir para Jesus, nós temos que saber se nós estamos disponíveis para aguentar depois. Por quê? Aí eu quero ser usado igual a Isaías, andou 3 anos pelado. Aí eu quero ser usado igual a Ezequiel, comeu cocô. Não, cocô não, ele fez a comida dele no cocô. Eu quero ser usado igual Oséias, nem vou falar, esse é o pior. Se você conhece a história. Então, irmãos, tudo que a gente pede para Deus, a gente tem que estar disponível para cumprir a parte que nos cabe. Então, a mesa fala do quê? A mesa fala de relacionamento. Relacionamento. Então, a mesa não fala da nossa necessidade. No sentido assim, eu estou com fome, eu como. Mas a mesa fala de nós relacionarmos como irmãos. Nós precisamos nos relacionar como irmãos. Eu relacionar com você e você se relacionar comigo. Claro, vai ter pessoas no nosso meio que já são conhecidas às vezes, que são amigos, são família. É diferente. Mas o que nós precisamos entender? Que essa palavra de Cristo, que talvez resumiria o Evangelho aqui a partir do versículo 15, que fala, eu tenho desejado ansiosamente comer com vocês. Imagina alguém falar para Jesus, mas anda Jesus, corre aí que já está passando a Páscoa. Então, como eu sempre falo, irmãos, nós precisamos ativar a nossa fé de verdade nas coisas, nos ritos sagrados da coisa, no que o Senhor diz que é a verdade. O Senhor diz que Ele está presente na reunião, então eu tenho que crer que Ele está na reunião. O Senhor está na mesa, hoje a mesa não está montada, mas se estivesse, o Senhor estava na mesa. O Senhor está dentro de nós, o Senhor está sobre nós. Nós precisamos crer de fato no que está escrito. Então, a mesa, ela é o mínimo. E quando eu falo mínimo, eu estou falando da ceia, da nossa vida em comunhão com Deus. Essa semana mesmo mandei lá no grupo da igreja, tem pessoas que fogem da comunhão. Eu não estou falando de faltar da comunhão, eu estou falando de fugir da comunhão.
Talvez você estava vindo, furou um pneu, você faltou. Talvez hoje você foi viajar, alguém não está aqui que está viajando. Está cuidando de alguma coisa. Agora tem gente que foge, literalmente. E isso, irmãos, diz mais respeito a quem foge do que ao contexto geral. Eu e a Tamires, uma vez a gente passou um tempo difícil na nossa vida aí de frustração. O que a gente queria fazer? É a primeira coisa, fugir da comunhão. Vamos para aquela igreja lá. Não vou falar o nome da igreja. Mas uma grande que tem aqui do lado esquerdo. Aqui para cima. Por quê? Porque ninguém vai nos conhecer. Nós vamos chegar, vamos cultuar e vamos embora. Não é assim que nós fazemos quando nós estamos feridos? É assim, irmãos. Por que nós fazemos isso? Porque nós estamos fugindo da comunhão dos irmãos. Estamos nos precavendo da comunhão. Mas eu quero dizer que infelizmente ou felizmente o Judas está à mesa, irmãos. E se foi com o Senhor, será conosco. Esse dia eu estava brincando com um amigo meu e falei assim, quando eu descobrir onde está o anticristo, eu vou correr para cima dele. Para quê? Se ele me matar, eu ganho o reino. Aí ele brincou comigo e falou assim, você não consegue lidar nem com Judas? E não é assim. A nossa vida não é uma vida precavida com Judas. Quando alguém começa, graças a Deus eu luto na minha vida, irmãos, para não ter essas diferenças. Mas às vezes a gente olha e fala, aquele irmão, não sei não, hein. Aí a gente já fica meio assim, acho que ele é o Judas. E o que Jesus faz com o Judas? Jesus dá pão para o Judas. Jesus coloca na mesa o Judas. Jesus beija ou recebe o beijo do Judas e diz, meu amigo. Por isso que ele é Jesus. Por isso que ele é Jesus. Agora, irmãos, o que Jesus cobra de nós? Jesus cobra de nós esse desejo de sermos como ele. Porque tem dois tipos de pessoas quando ouvem essa palavra. Tem um que fala assim, é impossível, mas eu vou tentar. O outro ia dizer, é impossível, eu não vou tentar. Então, na mesa Judas está. No lavar dos pés estão todos aqueles, porque a gente sempre fala do Judas. Mas quem foi embora? Todos. O único que dá para aparecer, que eu acho que foi, juntando os textos, foi e voltou arrependido rápido, foi João. Porque na crucificação estava debaixo dos pés do Senhor com Maria. Eis aí teu filho, eis aí a tua mãe. Essas são uma das palavras de Jesus na crucificação. Só João voltou. Os outros 11 fugiram. Judas é o pior deles. Mas os outros também fugiram, irmãos. E o que Jesus fez? Você acha que Jesus não sabia que eles iam embora? Mas Jesus fez tudo o que tinha que fazer. Porque o texto nos garante, e os amou até o fim. O texto diz, e o Senhor os amou e os amou até o fim. Não amou até quando as necessidades foram supridas. Não amou até quando eles estavam jogando no mesmo time, vamos dizer assim. Quando houve frustrações, o Senhor também os amou. Então a mesa, irmãos, ela vai revelar também o Judas. Que o Senhor nos guarde do Judas, mas ele também vai aparecer na mesa. Então o que nós precisamos? Aqui está uma base do Evangelho. Nós poderíamos ficar pelo menos alguns meses, talvez, pregando em Lucas 22, a partir do 15. Porque aqui mostra quase todo o Evangelho. Até culminar no reino, dizendo, o final, eu confio a vocês um reino, assim como meu Pai confiou a mim. Para que comam e bebam a minha mesa no meu reino. 1000 anos comendo e bebendo com o Senhor. Se é literal ou metafórico aí, carecia de estudos. Mas o texto está dizendo que é 1000 anos. Não é porque o reino, entendemos, quem pensa dessa forma é 1000 anos. Então o que a mesa mostra para nós, irmãos? É o imprimir da realidade espiritual. O comungar da realidade espiritual está mostrando na mesa.
Então por isso quando tem célula nós fazemos comida. No final. Mesmo que seja uma pipoca, uma bolacha, qualquer coisa. Os irmãos não fazem isso. Os irmãos não fazem bolacha. É lanche, cuscuz. E glória a Deus. Por quê? Porque é na mesa que nós temos comunhão. O pão que nós partimos, não é assim que o texto lá em 1 Coríntios diz? Que o pão que nós partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? E o cálice da bênção que nós abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Agora, qual a lógica, irmãos, de alguém que não participa de tudo isso, não vem na reunião e liga para mim, pastor, você pode trazer a ceia para mim? Qual a lógica? O irmão não participa da comunhão, mas quer comungar. Qual a lógica? Então, como eu disse, às vezes as nossas feridas fazem nós o quê? Nos resguardarmos do Judas. Mas Jesus quer o melhor, irmãos, não agradou todo mundo, não é você que vai agradar. Jesus, que era o Filho de Deus, não agradou todo mundo, você não irá agradar. Jesus, que era 100% bom, teve alguém que ainda traiu ele. Imagina eu que sou 100% ruim, que tudo de bom que tem em mim é Cristo. Você acha que eu não serei traído pelo Judas? Ah, mas é fácil falar, é difícil viver a traição. Mas falar dela é fácil. Por quê? Porque eu já estou me precavendo. Agora, qual que é o problema de saber que há um Judas na mesa? É nós nos resguardarmos. Não, eu vou ficar armado aqui, guardado, ninguém, olha, não quero muito contato. Por quê? Porque você pode ser o Judas. Mas se você for o Judas de outro? Porque nós sempre, irmãos, nós sempre olhamos e falamos, a Tamires pode ser meu Judas. Mas se eu sou o Judas dela? Porque o que difere, irmãos, pecadores, são que alguns tiveram seus pecados expostos. E o teu e o meu está bem guardado. Não é assim? E nós estamos lá lutando com Jesus. Todo dia, Senhor, não quero mais pecar. Essa é a prova que você nasceu de novo. Véio. A prova que um homem nasceu de novo é que ele luta contra os pecados. Véio. Se ele está lutando, mesmo fraco, mesmo errando, mesmo falhando, Senhor, não consigo, mas estou lutando, é a prova que ele nasceu de novo. Porque se ele não tivesse nascido de novo, ele estava abraçado com o pecado, ele nem estava aqui hoje. E não tinha vindo para o culto. Por quê? Porque ele estava cumprindo os desejos da sua carne. Então, a mesa, ela tipifica essa realidade espiritual para nós. E ela não fala de nós comermos rapidamente para que as nossas necessidades estejam supridas. Mas ela fala de nós estarmos em comunhão, irmãos. A Bíblia fala de um rei, de um reino e de uma família real. Isso resume o Evangelho. O Evangelho é a respeito de um rei, de um reino e de uma família de reis. Por isso que nós falamos irmão João, irmão Pedro, irmão Carlos, irmão Antônio. Porque para Jesus é que nós somos irmãos. Porque o texto diz que os que de antemão conheceu a esse predestinou para serem conformados à imagem do Filho, para que o Filho seja o primeiro de muitos irmãos. Então, qual é a métrica? A sua métrica é parecer comigo? Não, a sua métrica é parecer com Jesus. Porque Ele é o primeiro de muitos irmãos. Então você é irmão de Cristo, filho de Deus. Mesmo que você não conheça o outro aqui, é seu irmão. E quando nós partimos o pão, irmãos, nós pegamos um pão. Porque o texto diz, nós somos um pão só. Mas somos muitos, mas somos um. Então se nós partirmos um pão aqui, em vários pedaços, e alguém tiver paciência para montar todos os pedacinhos novamente, vai se tornar o quê? Um pão.
Por isso que na nossa mesa tem um pão só. Na última ceia quase não deu. Tem que fazer um pão maior. Por que nós colocamos um pão? Porque só tem um pão, a saber, Cristo. Então é algo místico, porque na mesma hora que o pão é Cristo, o pão é a igreja. Que na mesma hora, porque Cristo significa o corpo, e corpo é a igreja, irmãos. Se nós falarmos Jesus, nós estamos falando do homem que encarnou. Se nós falarmos Jesus Cristo, nós estamos falando do homem que encarnou, morreu, ressuscitou. Mas se nós falarmos de Cristo, nós estamos falando do homem que morreu, ele ressuscitou, ele ascendeu aos céus, e ele foi dispensado dentro de cada um. Ou seja, Cristo é a união de Cristo, Jesus, ou Jesus Cristo com a igreja, que é o seu corpo. Ele é o cabeça, e nós somos seus membros. Então, no pão ali está Cristo, mas no pão também está a igreja, simbolizada. Agora, eu como pão, mas não gosto do meu irmão. Eu como pão, mas odeio meu irmão. Eu como pão, não quero comungar com meu irmão. Então, nós precisamos rever esse conceito. E fazer o quê? Acertar, não é deixar de comer o pão. Não é assim? Porque tiveram uma ideia de burlar o pão. Qual que é? Ah, eu estou em pecado, eu não como pão. Não é assim? Eu aprendi assim. Examine-se, pois o homem é a si mesmo. Porque quem comer indignamente, come em morte para si. Aí eu pequei. Uma vez meu pai que me ajudou. O pai chegou para mim, Tofi, o pão. Ainda tinha uma palavra que falava que eu não lembro. Eu acho que é, receba este pão como o corpo de Cristo. É alguma coisa assim que se falava. Estou falando de 20 anos atrás. Aí eu não, você é não. Aí o pai foi no meu ouvido e falou assim, por que você não vai ser? Aí eu falei, porque eu joguei bola. Ele falou, para de graça, rapaz. Pega o pão. Graças a Deus, pelo pai. Por quê? Irmão, se nós chegarmos na ceia aqui, e começarmos lá no primeiro dia do mês. Eu lembrei do irmão que joga muita bola. Tive um irmão que joga muita bola, moiou. Nós pegarmos lá no começo do mês, até o final do mês, 30 dias. Não é possível. Se você é esse cara, depois do culto você me chama que eu quero aprender com você. Você ficou 30 dias sem fazer nada de errado. 30 dias sem pecar. Porque a gente acha, irmãos, que pecado é errar no que está na Bíblia. Mas pecado é deixar de fazer o que Jesus pediu também. Pecando, não está pecando a Maria, de certa forma? A Maria lá? Ela está pecando por quê? Melhor dizendo, a Marta, né? Errei. A Marta está pecando por quê? Porque ela não quer deixar Jesus passar fome. Imagina se eu fosse na sua casa, eu e a Tamires, nós chegássemos lá 6 horas da manhã, e nós ficássemos lá até de noite falando da Bíblia e você não preparasse nada para a gente comer. Ou ligasse para a gente, vocês vão trazer alguma coisa? Vamos comprar alguma coisa? Não. Se deixasse a gente passar fome. Literalmente. Saísse da sua casa 10 horas da noite. A gente entrar no carro, falar, irmã, vamos para algum lugar, porque tá feio o negócio aqui. O irmão fez nós jejuarmos. Agora a Maria, a Marta, melhor dizendo, me perdoe, irmãos. A Marta, ela fez o quê? Ela fez o que você faria. O mestre chegou na casa dela. Eu vou dar o que eu tenho de melhor. Imagina Jesus na sua casa. Você não ia dar o melhor que você tem para ele comer? Ela foi fazer o que você faria. Só que Jesus falou o quê? A outra escolheu a melhor parte. Não é hora de fazer comida, é hora de se alimentar. Então fazer as coisas certas fora da vontade de Deus é fazer coisas erradas. Porque a gente acha que a nossa maior luta é contra pecados. Vai chegar um dia na tua vida que você não vai ter problema contra pecados. Vai ter problema com fazer a vontade de Deus. Os pecados vão ficar para trás. A dificuldade vai ser andar de acordo com a vontade de Deus.
Paulo foi impedido de pregar o evangelho. O Espírito Santo falou para ele: não pregue. Imagina se chegar, eu já contei isso várias vezes, vou contar mais uma vez. Você chega para mim e fala: nós vamos abrir uma casa de paz, uma célula, um culto no lar. E aí nós falamos: então vamos orar. Quando você está todo animado: olha, eu já acertamos a casa, nós vamos levar. Eu entrei em contato com a Larissa, ela vai fazer um cuscuz para a gente. Nós vamos levar o cuscuz lá. Vai 25 pessoas lá. Está tudo certo, é amanhã. Eu só vim aqui pedir oração. Aí nós oramos, eu falo: o Senhor disse que não é para ir. Você muda de igreja, irmão. Você muda de igreja. No outro dia você pede a benção. Pelo WhatsApp ainda, de tanta raiva. Mas o Senhor falou isso para Paulo: não pregue o evangelho ali. Por quê? Porque a nossa mente ocidental, ela acha que tudo que é bom é de Jesus, tudo que é ruim é do capeta. Então, fazer as coisas de Deus fora da vontade de Deus é fazer iniquidade. Aqueles homens estão tentando debater e eles chamam Jesus lá de Quírios. Senhor, Senhor, Quírios. Senhor que nós servimos, não é qualquer Senhor, é o Senhor que eu servi, dizendo: Senhor, Senhor, em teu nome nós profetizamos. Eles chamam Jesus de Quírios. Não é chamar Jesus de temer Jesus, de conhecer Jesus. É chamar Jesus de alguém que nasceu de novo. Só pode dizer Jesus com esse termo quem nasceu de novo. Quírios, Quírios, em teu nome nós profetizamos. Em teu nome nós operamos maravilhas. Em teu nome nós expelimos demônios. Eles invocam o nome poderoso do Senhor. Nós não invocamos o nome na Assembleia, irmãos? Quando nós iniciamos o culto, nós não invocamos o nome do Senhor? Senhor, nós invocamos teu nome, porque aquele que invocar o nome do Senhor, o Senhor vem na Assembleia. Então eles invocam o nome do Senhor. Quírios, Quírios, em teu nome nós profetizamos. Em teu nome nós operamos maravilhas. Em teu nome nós fizemos sinais. E o Senhor diz: eu nunca vos conheci, porque vocês fazem o que eu pedi para vocês não fazerem. Ou seja, vocês praticam iniquidade. Então o mais difícil da carreira cristã não é fazer o que está escrito em Gálatas. O mais difícil da carreira cristã é fazer a vontade plena de Deus. É quando o Senhor fala: levante-se, nós levantamos. É quando o Senhor fala: assente, nós assentamos. Quando o Senhor fala: vá, nós vamos. Quando o Senhor fala: pare, nós paramos. Isso que é dificultoso. Por 42 vezes, irmãos, por 42 vezes a nuvem se moveu no deserto. E por 42 vezes o Senhor tentou levar o povo para dentro de Canaã e não conseguiu. E não porque ele era fraco, mas porque eles não estavam preparados. Então, voltando aqui para a mesa, para nós finalizarmos. A mesa não fala de nós ficarmos 30 dias sem pecar. Porque para os meus pecados futuros, passados e os que eu cometo, ou cometi talvez hoje, o sangue é suficiente. Não que nós usamos disso para dar lugar à carne, não é assim? Paulo já, de antemão, já advertiu isso. Então nós vamos fazer disso para dar lugar à carne? De maneira nenhuma. Quem nasceu de novo odeia o pecado. Quem nasceu de novo não tem comunhão com o pecado. Mas examina-se, pois, o homem a si mesmo não está ligado a se eu pequei ou deixei de pecar. Está ligado se eu discernir o que é o corpo. E se eu discernir o que é a mesa. Porque você sabe a história de Corinto. A nossa igreja nasceu embasada lá em Atos 2. Eram unânimes no partir do pão, nas necessidades. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na oração. Essa é a base da nossa igreja. Então aquela igreja primitiva, eles eram unânimes no partir do pão. Agora lá em Coríntios, melhor dizendo, Corinto, tinha irmão que ia embora sem comer. E tinha irmão que comia toda a comida. E aí o Senhor está falando: vocês não discernem o corpo. Por quê? Porque a primazia na mesa é do outro, irmãos. O pão é nosso, mas não é para mim comer todo o pão.
É para mim repartir. Porque se eu reparto sobras, o cachorro faz isso também. Mas na mesa, nós damos a primazia para o outro. Irmão, coma você primeiro. Não é assim que um pai faz, uma mãe? Se tem lá 5 pedaços de carne lá e não dá para todos comer, a mãe fica sem comer. Ela entendeu a mesa. E o crente não entende. E, às vezes uma mãe ímpia entendeu a mesa. Então na mesa não diz respeito, nossa, que mesa maravilhosa aqui da Ágape. Por que nós deixamos mulheres e crianças, que é o mínimo, e tem irmão que reclama, às vezes, perigoso. Não, mas por que as mulheres e crianças vão primeiro? Então, toda vez que tem ser, eu faço questão de ser o último. Às vezes o Alexandre e a Lívia tomam meu lugar, mas eu quero ser o último. Porque se alguém vai ficar sem comer, sou eu. Agora, não, vou colocar aqui um banquete para mim primeiro. Se der, os irmãos comam. Não entendemos o evangelho, irmãos. Então a mesa não diz respeito a mim satisfazer. A mesa diz respeito a eu satisfazer o outro. O pão é nosso, mas não é seu para você comer. Quando você ora, Senhor, me dá o pão. Não é assim que nós oramos? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Se na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Você pede o pão para quê? Para você comer? Não entendeu o evangelho. O pão deveria para nós repartirmos com o outro. Por isso que lá em Corinto estava tendo problema. Uns comiam e saíam bêbados, os outros não comiam nada, irmãos. Nós temos dificuldade, às vezes, na nossa ágape. Quanto mais de fazer a literalidade do texto. É perigoso alguém comer e largar o outro sem comer. Porque nós estamos brigando para satisfazermos a nós. Mas o Evangelho fala de trazer satisfação para o outro. É o que eu mais ensino em 1 Coríntios 14 para os irmãos. Não é assim? Que uma coisa é nós edificarmos o corpo de Cristo e transformarmos o membro. Hoje aqui não é dia de transformar membro. Hoje é dia de edificar o corpo. Dia de edificar, de transformar o membro é amanhã. Amanhã você faz devocional, você ora, você fala em línguas o dia inteiro. Começa cedo, lavando louça, tarará, e vai até de tarde. Porque você está o quê? Transformando o membro. Agora hoje aqui é a edificação do corpo. Quando vos ajunteis, um tem salmos, um tem cânticos espirituais. Ele não vai receber o cântico. Ele tem. Por que ele tem? Porque ele lavrou Cristo. Por que ele tem? Porque ele lavrou Cristo. Porque ele ficou a semana inteira aguando Jesus. Porque ele ficou a semana inteira carpindo Cristo. Então ele tem oferta para oferecer. Agora quando nós nos ajuntamos, nós não lavramos Cristo. Aí nós queremos o quê? Aqui entre os irmãos, nós transformarmos o membro. Me deixe, irmão. Me deixe. É só eu e o Pai. Não, isso é em casa. Na reunião dos irmãos, tudo que Jesus for fazer aqui é para o outro. Eu não estou pregando para mim. Eu poderia pregar em casa para mim. Eu estou pregando para os irmãos. Porque eu estou edificando o corpo de Cristo através do que eu lavrei de Cristo durante a minha semana. Então não diz respeito a você, a reunião dos irmãos. Diz respeito ao outro. Não diz respeito, eu quero que Jesus fale comigo. Não, aqui você tem que falar, Jesus me use para falar com alguém. Jesus, usa alguém em profecia comigo. Não, você tem que falar, Jesus me usa em profecia para alguém. Jesus me usa alguém, eu quero ser usado para alguém me curar. Você tem que falar, não Jesus, eu quero ser usado para curar alguém aqui hoje. Isso é evangelho, irmãos. Não tem aquelas frases de Instagram que as pessoas colocam? Que é falar de amor enquanto nós não temos amor. É falar de cura enquanto estamos enfermos. Isso é evangelho. E na reunião dos irmãos, na mesa nós servimos o outro. Então hoje aqui não diz respeito a você, diz respeito ao outro. Porque a Bíblia diz que o Senhor deu uns à igreja como apóstolos,
outros como profetas, evangelistas, mestres e pastores, para quê? Para edificar o corpo de Cristo, para que os santos sejam edificados, para que os santos sejam edificados. Então você está aqui e foi confirmado pelo dom da profecia, que você não está aqui porque você quis estar aqui, você está aqui porque Deus tem um plano em você estar aqui. Então você precisa começar a lavrar Cristo, e quando chegar na reunião, entregar Cristo para o outro. Irmão, o que você tem de Cristo? Qual o pão que você tem? Meu pão é pão italiano, de Jesus. E o teu? O meu é filãozinho. Então nós trocamos o pão. Por quê? Porque tem coisas em você que eu não tenho, e tem coisas em mim que você não tem. Assim nós edificamos o corpo, irmãos. Assim nós edificamos o corpo. Está linda a construção, está faltando uma janela, é você. Está lindo o corpo, está faltando um dedo, é o seu. Porque o Senhor está edificando o corpo e construindo uma casa. E esse corpo é você. E o fragmento dessa casa é você. Pois a palavra é: pois digo que tu és Petros, uma pequena pedra. E sobre esta pedra, que é a declaração que você disse a meu respeito, Jesus falando: eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Mesmo que eu vá para o inferno, porque ali é reino dos mortos, mesmo que eu morra, um dia o Senhor me chamará de lá, porque Ele venceu a morte. Então nós estamos edificando algo, irmãos, glorioso, que é a igreja do Senhor. Talvez você chegou aqui hoje tão fraco, desanimado, falando: Senhor, fale comigo. Então eu vou falar para você. Se coloque na posição que o Senhor te chamou. Tem algo que Deus entregou só para você, que você precisa entregar para o outro. Pare de lamuriar a vida, irmãos. Porque a palavra de Cristo está gritando para nós. Tem um Judas na mesa. A palavra de Cristo está gritando para nós: no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Acabou. O Senhor venceu. E aquele texto que eu te postei esses dias: Jesus está voltando, a guerra está acontecendo. Está difícil, o Senhor está voltando ou não? O que o texto diz para nós, irmãos? O texto lá de Lucas diz para nós: não fiquem preocupados com comer, beber, ou demasiadamente pensando nas coisas dessa vida, e que o dia venha sobre vós como um laço, e vocês sejam pegos desprevenidos, mas que vocês estejam vigiando para estar de pé diante do Filho do Homem. É isso que nós temos que fazer. Jesus pode voltar? Não sei. Eu escuto desde criança. Qual que é meu papel? Vigiar. Enquanto isso, enquanto nós vigiamos, nós temos que fazer como aqueles homens que construíam as muralhas de Jerusalém. É com martelo lá, ou com a pá, não sei como que eles construíam, mas a espada estava aqui. Coloca uma pedra e olha. Coloca uma pedra e olha. É assim que nós edificamos o corpo de Cristo. Então a mesa diz respeito ao outro. Se você está procurando uma igreja que fale a respeito de você, você está na igreja errada. Porque aqui nós só falamos a respeito do outro. Porque dentro de você tem algo que supre o outro. Dentro de você tem uma palavra de fé que muda a vida do outro. Dentro de você tem um dom que o Senhor compartilhou, que não deu a mim. Eu não sou Jesus. Eu não tenho todos os dons. São mais de 40. Outros dizem que são mais de 20. Indiferente, tem outros que dizem, eu já vi teólogos afirmando que são 51. Imagine um homem ter tudo isso. Mas dentro de você tem um dom que supre o outro. Dentro de você tem uma palavra que muda a vida do outro. Dentro de você tem algo de Deus que vai transformar o outro. Então é assim: dá o pão aí.
Quando eu e a Tamires vamos almoçar junto, isso acontece mais no final de semana. Hoje, por exemplo, a gente senta na mesa e a gente está comendo junto. E se eu falo para ela, passa o refrigerante aí, eu estou dando uma ordem, mas também estou pedindo. Por quê? De quem que é o refrigerante, irmãos? É nosso. Minha mão não está alcançando. Então eu falo para ela, passa o refrigerante aí. Eu estou dando uma ordem pedindo. Ou estou pedindo dando uma ordem. Porque... Amém? Eu já sei que eu posso pregar só 40 minutos. Para nós encerrarmos, irmãos. Então, quando nós estamos na mesa, sentado, você, seu marido, você e seus filhos, pega a bolacha aí para mim, se é o café da manhã, ou passe a carne aí para mim. Nós damos uma ordem pedindo. E pedimos dando uma ordem. Por quê? Porque é nosso. Porque é nosso. A não ser que você seja o Robert, que comeu toda a couve do meu irmão. E deu briga isso. Comeu toda a couve do Ju, o Ju ficou chateado com ele. Mas se não, é nosso. Porque o pão é nosso. Nós não oramos assim? O pão meu, o pão do Rubens, não, o pão nosso. O Pai é nosso, o pão é nosso. As dívidas são nossas. Tudo é nosso, irmãos. Amém? Então hoje só foi uma introdução, não segui aqui. Segui mais o Senhor, né, que Ele colocou no coração. Não segui meu esboço. Mas a mesa é a expressão, é o imprimir da realidade espiritual. Se Jesus, o Espírito Santo e o Pai falar assim, como nós vamos mostrar para eles que é a nossa comunhão aqui? Vamos mostrar na mesa. Porque na mesa nós suprimos o próximo. Então, Jesus não morreu pela necessidade. Jesus morreu para reatar a comunhão. Amém? Então a mesa não fala de necessidade, a mesa fala de comunhão. A mesa fala de comungar entre os irmãos. Para Deus isso daqui, irmãos, é uma grande mesa. Se um dia o Senhor, eu já quis fazer uma igreja em forma de circo. É meu sonho, ficar aí no meio e ter um circo. Acho que eu vou fazer uma igreja em forma de mesa. Imagina o culto de domingo, todo mundo sentado numa mesa gigante, 400 lugares assim. Enquanto nós vamos ouvindo do Senhor, nós vamos comendo. Olha que benção. Igual vai ser na eternidade. Porque lá Isaías diz, em cima desse monte eu um dia farei um grande banquete de carnes gordas e de vinhos envelhecidos. O Senhor vai fazer uma mesa até para as nações, porque isso daí não diz respeito à igreja. Quanto mais para nós que somos seus filhos. Amém? Todos têm lugar na mesa, irmãos. Mefibosete fala sobre isso. Mesmo o manco dos pés, a toalha deixa todos iguais. Se você chegasse um dia e visse Davi e Mefibosete comendo juntos, você nunca saberia que Mefibosete é aleijado. Por quê? Porque a toalha da mesa cobre a perna torta dele. Isso fala da graça. Amém? Então na mesa de Jesus cabe todo mundo. Amém? Todos são convidados à mesa. Ah, mas o irmão peca muito. Você peca pouco. Ele vai parar de pecar muito e vai começar a pecar pouco. O problema não é pecado, irmãos. Isso eu não estou dando legalidade para pecar. Tudo que nós fazemos, nós vamos escolher. O problema não é pecado. O problema é não discernir o corpo.
problema é olhar ali e não saber que tem um rei ali. Ó. Esse é o problema. O problema é olhar para o lado e não saber que tem um sacerdote ali. Esse é o problema. O problema é achar que você não precisa do outro que está ali. Porque a tua mão não alcança para pegar a carne. Você tem que falar, ô, dá nossa carne aí. Passa a carne para mim. Eu dou uma ordem, mas peço. E peço e dou uma ordem. Por quê? Porque é minha carne, mas é dele também. Então o problema não é os pecados. Eles nós vamos vencer. O problema não é discernir quem está na mesa. Esse é o problema. Quem está na mesa? Um sacerdote. Quem está na mesa? Um rei. Quem está na mesa? O mesmo preço que foi pago por você foi pago por ele. Quem está na mesa? Um ser que vai governar sobre terra e céus. Quem está na mesa? Uma autoridade. Está um príncipe aqui, um filho de Deus. Quem está na mesa? Um filho de Deus, que vai ser conformado como Cristo. Porque o texto diz isso. Somos herdeiros de Deus, co-herdeiro com Cristo. E o primeiro de muitos irmãos é a métrica perfeita que seremos um dia. É esse que está na mesa. Então deve ser tratado como se Cristo estivesse na mesa. Porque de fato Cristo está na mesa, porque Cristo está dentro dele. E se na mesa houver invocação, está sobre ele. E se a mesa tiver pão e vinho, Cristo também está na mesa. Então não é qualquer pessoa que está na mesa. E se comer indignamente, irmãos? Agora, se for de pecado, vamos cancelar a ceia. Agora, isso não é legalidade para pecar. Porque quem entende o que eu estou pregando aqui não vive desvairado no pecado. Entende que é um rei. Entende que é um sacerdote. Entende que tem dupla unção. Entende que quando o Senhor trocar os exércitos do céu, vai colocar ele lá no lugar dos anjos. E quando o Senhor trocar os exércitos da terra, ele também será governo aqui. Porque ao vencedor darei a ele uma vara, e ele vai reger as nações com vara de ferro. E não é para matar as pessoas. Porque quando você lê vara de ferro, eu acho que já vai moer as pessoas na burdoada. Mas não, é uma vara que apacenta e mostra o caminho. Então, a mesa fala disso. Então nós precisamos discernir a mesa. Amém? É isso que o Senhor quer para nós. Então nesse tempo, semana que vem tem a mesa. Sábado é mesa, sábado é ceia. Quando você pôr a mão no pão e no cálice, não está dizendo respeito se você pecou daqui para lá, mas está dizendo se você entendeu o que eu falei aqui hoje. Quando você pegar ali para comer, não está falando, claro, os perdão dos pecados nós temos que oferecer Cristo todo dia. Eu ofereço o Senhor como oferta pelo pecado. Eu ofereço o Senhor como oferta pelos pecados. E eu ofereço o Senhor como oferta pela culpa. As 3 ofertas eu ofereço. Cobre-me, Senhor, com teu sangue. Para mim ser aceito, tem que ter sangue sobre a cabeça. Para que quando o Pai olhar, ele veja quem? O sangue do Filho. Da mesma forma que Adão estava coberto de pele de um cordeiro. Mas quando você pegar aqui na próxima semana a ceia, o pão, e você pegar o cálice, que você discerne o que é o corpo de Cristo. Amém? Às vezes grandes enfermidades, irmãos, que nós temos são por não discernir o corpo. Porque o texto diz isso. Queria arrancar isso da minha teologia de cura divina. Mas o texto diz isso. Por isso há entre vós muito fracos e doentes, muitos que morrem. Por quê? Porque vocês não discernem o corpo de Cristo. Amém? Que o Senhor nos dê luz para nós entendermos a mesa. No nome de Jesus. A mesa é poderosa. A mesa é gloriosa. A mesa é um princípio eterno. Se vai ter culto ou não no futuro, eu não sei. Eu sei que terá mesa. Glória a Deus pela mesa. Vamos orar ao Senhor?